Fala galera, beleza? Bem-vindos ao módulo 2. Nesse módulo vamos elaborar todo o projeto hidráulico, desde o lançamento dos pontos até o dimensionamento aí de toda a instalação. Então eu começo pelos pontos hidráulicos dos banheiros. Então vamos lá. Vem aqui no Revit e antes de começar tem algumas observações básicas, tá? Nesse fluxo nós estamos fazendo considerando que recebemos a arquitetura em Revit. Nesse caso, nem sempre vai vir tudo perfeito, sempre vai ter uma coisinha ou outra para você mexer nas configurações de visibilidade por causa do seu modelo Revit. Eu percebi uma aqui, tá? Eu percebi, por exemplo, que os vasos não estão aparecendo. Então, se alguma coisa, já sendo dica de Revit, se alguma coisa não está aparecendo, você clica aqui no botão Revelar elementos ocultos, tá? Que é essa lanterna, essa lâmpada. Aí você vai ver, ó, que os vasos não estão aparecendo, tá? Eles estão na cor magenta aqui. Então você aperta Tab para poder selecionar um deles, ó, até aparecer. Tab. Vamos nesse aqui, ó. Vamos nesse outro vaso. Esse aqui, por exemplo. Tá. Então você vê aqui que o vaso ele tá como mobiliário, tá bom? Então o grupo de família que ele foi inserido lá na arquitetura foi o grupo de mobiliário. Então sobre isso você não tem muito controle porque às vezes não é você que vai fazer, às vezes é um escritório de arquitetura ou algum outro engenheiro. Então você vai desocultar esses elementos. Como você faz isso? Você viu que é mobiliário, então você vem aqui em VG, procura aqui em categorias de modelo o grupo mobiliário e perceba que ele está desmarcado, por isso que não está aparecendo. Então você seleciona, clica em OK, tá? Que vai aparecer não só os mobiliários aqui, mas também outros elementos como sofá, como mesa de estar, tá? E tudo isso. Beleza, apareceu também a máquina de lavar que não estava. Só não apareceu esse vaso aqui, vamos dar uma olhada por quê. Vou clicar na lanterna de novo. E eu não estou conseguindo selecionar ele, tá? Por algum motivo. Certo. Tá. Esse vaso, na verdade, ele é do DWG. Estou conseguindo entender aqui, ó. Então ele não vai aparecer aqui nesse caso. Mas tudo bem, a gente sabe que tem um vaso aqui, depois a gente pode ver outro jeito de mostrar. Mas outro ponto que eu posso conversar com vocês é o seguinte. Em algumas situações, quando você recebe o projeto em DWG, você acaba fazendo a modelagem para 3D, tá? No Revit, como foi o caso desse. Mas aí ainda assim você pode trazer a referência DWG para te auxiliar em alguns elementos. Por exemplo, o nome dos ambientes está só no 2D, não está aqui. Então pode ser uma boa você ter durante o lançamento o nome dos ambientes aparecendo aqui. Então você insere a referência CAD, tá? Então vem aqui, inserir, importar CAD. Aí você tem aqui em arquivos iniciais, arquitetura, DWG, e você insere aí em cada pavimento o DWG, a planta respectiva, né? Então seleciona aqui do térreo, vem aqui em preservar, troca só aqui para metro, origem para origem e abrir. Então com isso você vai ter aí, tá, o nome dos ambientes, toda a referência 2D alinhada. Vem aqui em pavo superior e insere aqui também, para que a gente consiga fazer o hidrossanitário sem ter que ficar olhando algo externo, tá tudo aqui. Então inseriu aqui, pronto, tem o nome dos ambientes, tem alguns elementos que não estão aqui, mas estão lá. E aqui no pavimento superior a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez no térreo, que é mostrar o mobiliário. Então vem aqui, digita VG, procura por mobiliário, seleciona e OK. Tá? Então apareceu tudo aqui. Beleza, então agora o projeto está pronto. Vamos só agora inserir os pontos. Então você começa aqui no térreo, tá? Vamos inserir os pontos do banheiro. Então vem aqui em arquitetura, componente. É o jeito mais fácil de você inserir os elementos aí. Então você vem, procura primeiro por bacia, tá? Que é bacia sanitária. Então você tem essa aqui, ó, UT, bacia com caixa acoplada. Você insere, ó, aperta espaço para rotacionar e insere no ponto correto. Tá? Perto da parede, centralizado e beleza. Lembrando que, mesmo que você tenha os elementos do Revit inseridos, como bacia, lavatório, você insere no hidrossanitário porque você precisa dessas famílias para que o Revit, né, na verdade o plugin, faça o dimensionamento das tubulações. Só que como você já tem os elementos linkados no Revit, você pode ocultar depois, ó, mostrar bacia flexível, ele vai ficar só o ponto hidráulico, então o plugin permite essa flexibilidade. Então eu vou deixar aqui mostrando bacia e o engate flexível, vou deixar, tá?
E a gente vê direitinho sobre isso quando for detalhar. Beleza, aí você vai fazer isso, vamos fazer para esse banheiro também, e o restante é tudo igual. Então vamos lá, arquitetura, componente. Para facilitar aqui o lançamento, você pode fazer outra coisa bacana, que é deixar a arquitetura em subjacência, para que ela fique toda transparente. Tá? Então eu vou aqui em VG, vínculos do Revit, vem aqui no vínculo da arquitetura e marca aqui subjacência e dá um OK. Tá? Então nesse formato vai ficar mais fácil de você entender o que é da arquitetura e o que é do projeto atual. Então você vem a arquitetura, componente e insere o vaso também, ó. Mesma posição, centralizado, direitinho. Inseriu. Depois você vem com o chuveiro. Arquitetura, componente, pesquisa por chuveiro. Tem aqui, ó. Insere esse. UT, chuveiro ou ducha, bota o T como misturador. Espaço para rotacionar. Insere aqui. Beleza. A gente vai para o lavatório agora. Arquitetura, componente, pesquisa por lavatório. Que nós temos aí, ó. Deixa eu procurar. Aqui, ó. Uso cubo retangular. Bota essa aqui, ó, residencial. Tá? Espaço para rotacionar. Insere ela na face da parede, tá? Centralizada. Ok. Esse aqui é um ponto sanitário, na verdade. Mas é bom que você insira para que você saiba onde vai colocar a torneira. Que é o que nós vamos fazer agora. Então vem a arquitetura, componente e insere aí a torneira. Na verdade não é torneira aqui. É outro nome, Vamos ver aqui, pesquisa para lavatório, tem aqui, ó, lavatório com misturador, tá? Só que é isso aqui, lavatório, mesa, nós temos aí a torneira de mesa. Então selecionou, insere aqui, ó. Vai ser espaço para rotacionar, insere mais ou menos aqui, tá? Ele inseriu e agora você faz as alterações necessárias. A primeira vai ser trazer para cá, para baixo, ó. Então, seleciona ela e você tem esse botãozinho de controle que você consegue arrastar. Então, eu posso trazer para cá. Ou você vai nos parâmetros da família e altera esse aqui, ó, que é a distância parede. Tá? Então, você pode colocar aqui, na verdade, é 0,1, por exemplo. Tá? Então, vai ficar aqui. Feito isso, é bom que você abra um 3D desse ambiente para você entender o que está acontecendo. Tá? Então, eu vou selecionar aqui os 3 elementos, vou aqui em 3D instalações, clico 2 vezes e digito BX para que ele abra uma caixa de seleção no 3D em volta daqueles elementos. Ó. Digitei BX, tá aqui. Pronto, então tem os elementos lançados. Nesse momento é uma boa você ocultar a arquitetura ou deixar ela em subjacência. Então eu vou dar um VG, vínculos do Revit, arquitetura, coloco subjacência e dou um OK. E eu vou tirar do modo realista porque fica muito poluído. Então eu vou colocar aqui no modo sombreado. Tem esse cubo que está no modo realista, coloco no sombreado, fica melhor de trabalhar. Beleza. Então eu consigo entender que esse lavatório aqui, ele é na verdade da arquitetura, tá? E eu preciso pelo menos dessa cuba aqui na mesma altura dele. Então eu venho aqui, ó, estou rotacionando, tá? Para rotacionar você segura o Shift e aperta o scroll do mouse e rotaciona. Então perceba que ele foi inserido no piso, só que você precisa de uma elevação de nível para esse lavatório. Provavelmente vai ser em torno de 0,8, tá? Digita aí. E não, vai ser em torno de 0,7. Não, é 0,8 mesmo, tá? Aqui, ó, na mesma altura. Beleza, então temos aqui o lavatório de mesa, né? Também é 0,8 e tudo direitinho. Só que tem um pequeno detalhe aqui, que é o seguinte. Perceba que nessa posição tá tudo sobrepondo, né? O ponto de esgoto e o ponto de água. Então você tem que fazer algumas alterações aqui. Principalmente essa, ó. Eu vou reduzir um pouco esse desconector, botar ele um pouco para baixo. Então eu tenho essa opção, que é o desnível do ponto de esgoto, você coloca em torno de 0,3, tá? Beleza, 0,3 para ter esse desnível. Então essa altura aqui vai ficar em torno de 0,5, né? 0,8 da altura do lavatório, menos 0,3 do desnível. Então esse ponto fica em torno de 0,5. E eu tenho esse elemento aqui nessa altura, mas tem algo que eu faço ainda, que é o seguinte. Perceba que eu tenho uma opção aqui de flexível alinhado e eu posso trocar essa opção, tá? Para ele ficar não alinhado com o ponto do lavatório. Isso é bom em muitas situações porque evita, né, facilita o meu lançamento. Então eu posso deixar ele aqui deslocado para o lado e posso dizer ainda que esse eixo guia, né, esse ajuste do eixo guia, posso especificar uma distância, por exemplo 0,20, dá para ficar mais distante ainda. Então eu vou deixar 0,1 mesmo.
Beleza? Ou nesse caso, como eu desci essa tubulação de esgoto, eu posso deixar na mesma posição, mas não é o comum, tá? Lembrando que isso aqui é um engate flexível, que é uma peça externa que você compra para interligar o ponto hidráulico com a torneira, tá? Então, é flexível, pode colocar em qualquer angulação. Beleza? Tem esses pontos. Aí agora você insere um outro elemento, que é a ducha, tá? Que tá faltando aqui. Tem pouquíssimo espaço para essa ducha aqui, na verdade, tá? Então talvez nesse banheiro o arquiteto não tenha deixado uma posição específica para ela, mas a gente vai posicionar mesmo assim. Então vem aqui arquitetura, componente, pesquisa por ducha e insere aqui ducha higiênica, tá? Espaço para rotacionar e ela vai encaixar por aqui provavelmente. Eu vou ter que deslocar um pouco esse vaso, tá? A gente vai cotar todo o projeto sanitário, então vai ter as cotas de todos os elementos direitinho, mas a gente precisa aqui de espaço para essa ducha, né? Então eu vou aqui no 3D, a ducha vai ficar aproximadamente aqui. Tá? Lembrando que o que importa é a altura desse ponto hidráulico aqui. Normalmente essa altura do ponto hidráulico é em torno de 0,3. Então você altera aqui, ó, a elevação do nível para 0,3, tá? Vai ficar mais ou menos assim. Depois a gente corrige esse engate aqui ajustando a família. Mas vamos rapidinho, ó. Eu vou clicar 2 vezes nessa família para editar ela. Tá? Então eu venho aqui e eu vou mexer nesse parâmetro aqui, ó, de cota da mangueira, que é a altura que ela tem, tá? Esses parâmetros é de quem criou a família, são muito específicos, mas você vem aqui e coloca 200 aproximadamente, tá? Para que essa altura fique mais baixa e fique mais alinhada com a realidade. Vem aqui em carregar no projeto e fechar. Não precisa salvar, mas você vem aqui e substitui a versão existente. Vem aqui e tá aí direitinho. Beleza? O que importa é esse ponto e esse ponto, tá? Isso aqui não é interferência, não. Então temos aí todos os pontos do banheiro, sendo ele vaso, lavatório, ducha e chuveiro. Com esses pontos a gente consegue fazer o lançamento. E a gente vai replicar todo esse lançamento para todos os banheiros, para os 6 banheiros. Então vamos aqui fazer logo para todos do térreo. Né? Agora que você lançou tudo direitinho para esses ambientes, você pode aproveitar o embalo e criar similar. Então eu faço o seguinte, ó, seleciono o chuveiro, venho aqui no comando criar similar e crio para cá. Tá, alinhado com a parede direitinho, criei. Venho aqui no vaso, criar similar e lanço aqui também. Tá, então é uma etapa que é relativamente rápida. Só precisa se preocupar em colocar alinhado com a parede direitinho para não ter problema no lançamento dos pontos. Venho aqui no lavatório, criar similar, coloca aqui, ó, centralizado e alinhado com a parede. Beleza? E a torneira também, criar similar, coloca ela aqui. Alinhado com a parede. Pronto. Para garantir, seleciona tudo, vem no 3D instalações, digita BX, que ele vai isolar a vista bem aqui, ó. Então, nesse outro ambiente, nós temos isso aqui. Não se preocupem com a sobreposição de elementos, que na aula de detalhamento a gente vai tirar essa sobreposição, tá? Então, por exemplo, quando for detalhar, talvez não mostre a arquitetura. Então, quando eu tirar ela aqui, ó, fica de boa para detalhar, tá? Então, temos, por exemplo, esses 2 banheiros lançados e realmente para os outros ambientes não tem o que fazer, é a mesma coisa exatamente. Então, vamos lá para os outros, vamos no pavimento superior. Coloca subjacência na arquitetura também, VG, subjacência e OK. E vamos inserir os outros banheiros. Eu prefiro que você faça sempre criando similar, né? Então vem no térreo, cria similar, traz para cá, sempre assim. Então vem no térreo, pega um dos chuveiros, seleciona, cria similar e vai no superior. Então veio aqui, ó, lançou aqui. Vem no térreo, seleciona, criar similar e faz isso para todos os outros. Então, para a gente não perder tempo, eu vou fazer e o vídeo vai ficar um pouco acelerado para ficar mais eficiente. Então, lançamos todos os pontos hidráulicos. Eu vou dar uma dica rápida para melhorar esse processo. Por quê? Perceba que aqui tem muitas linhas, tá? Quando está na qualidade alta, por exemplo, tem muitas linhas e você pode se confundir quando estiver lançando os elementos. Então vamos só fazer uma alteração básica. Quando estiver nessa etapa, traz a qualidade do nível de detalhe para baixo,
para facilitar. E nesse caso, você oculta aqui o DWG. Então, o DWG ele vem pinado, tá? Fixado. Para conseguir selecionar, você desmarca a opção de fixar aqui, ó, desmarcada. Seleciona o DWG e usa o atalho HH. Então, vai ocultar o DWG e agora fica melhor de você lançar. Então, você acaba percebendo que alguns elementos não ficaram alinhados com a parede correta. Aqui ficou, mas vamos ver aqui. Esses aqui ficaram, mas esses daqui não estavam, tá? Então ele estava mais ou menos aqui, aí eu tive que trazer ele e movimentar, tá? Para a parede correta. Então selecionei, usei o comando mover e trouxe para cá, para ficar alinhado direitinho. E é importante que os elementos hidráulicos estejam alinhados, para quando você for fazer o lançamento não ter problemas aí nas tubulações. Beleza? Então é isso, todos os pontos hidráulicos de banheiros foram lançados. Na próxima aula vamos lançar os pontos hidráulicos da lavanderia, que é tranquilo também. E é isso. Até a próxima aula.